Sim, senhoras e senhores, tudo pronto. Mais uma história no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. É mais uma história sobrenatural. E que história! Que história maravilhosa. Você vai amar, você vai se apaixonar. Gente, antes um convite. Visite o nosso outro canal, que se chama Paulinho Boa Pessoa Oficial. Lá eu tenho as mais lindas histórias de amor, uma mais bonita do que a outra. Eu acabei de publicar lá uma história lindíssima, que tem o seguinte título: O pastor que separou um casal feliz. Uma história muito polêmica, você vai gostar. Dá uma passadinha por lá, você vai amar. E não é só isso que eu quero pedir para você, não. Queria que você se tornasse membro aqui do nosso canal, porque para mim isso será muito, muito importante. Esperarei que você seja membro aqui do canal, que se inscreva, porque é a única forma que há para o nosso canal crescer. Ok? Isso posto, digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a impressionante história do canal dos mistérios acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, era o dia 21 de dezembro daquele ano. As ruas da minha cidade, São João da Boa Vista, já se enchiam de luzes coloridas, vitrines com Papai Noéis. E eu naquele ano, eu era uma menininha de 7 anos, com tranças amarradas com fitinhas vermelhas. Eu subia a escada daquele ônibus segurando a mão de meu pai Everaldo. Meu pai era mecânico, homem de poucas palavras, mas de um carinho silencioso. Meu pai era um bom homem, e naquela manhã quente, o destino nosso era o Paraná, onde meu pai morava desde que ele se separou da minha mãe. A minha mãe se chama Euzi. Meu pai era de Londrina, a família dele toda era de Londrina, só que a minha mãe é de São João da Boa Vista. Então meu pai veio trabalhar numa usina, mais ou menos perto, como mecânico que era. Aí conheceu a minha mãe, eles namoraram, ficaram noivos, se casaram, eu nasci. Só que o casamento não deu certo. Como brincava o meu pai, falou: deu certo, filho, afinal de contas, eu fiquei casado com a sua mãe por 6 anos. Para mim não deu certo, porque quando eles se separaram, eu só tinha 3. Agora, eu tinha 7. Minha mãe me abraçou naquele dia, 21 de dezembro, na porta de casa, e me entregou uma boneca com um vestido vermelho. Quando a minha mãe me deu aquele presente, ela disse: filhota do meu coração, esse é o presente de Natal da mamãe. A mamãe vai lhe entregar antes do Natal, porque você vai passar o Natal com seu pai, e a boneca que você tanto me havia pedido, com um vestidinho vermelho, era assim que você queria, não era? Você vai levar na viagem. Para você não se sentir sozinha no caminho, a viagem é longa, né, filha? E fica tranquila, minha filhota.
Se o Papai Noel trouxer algum outro presente, ele vai trazer. Eu guardarei para você e lhe entregarei quando você voltar. Afinal de contas, eu só ouvi elogios seus durante esse ano todo. Você viu com que nota você passou na escolinha? O Papai Noel vai trazer mais para você. Bom, a mamãe entregou a boneca era linda, daquelas que piscam os olhinhos e que tem cheiro de talco. Eu chamei aquela boneca de Mel. Ela iria comigo na viagem, a boneca. Eu iria levá-la apertada contra o peito como se fosse uma extensão do meu coração. Então eu e papai, já de tarde agora, nós entramos no ônibus da aviação Cometa, que saiu de São João da Boa Vista rumo primeira rodoviária de Campinas. E de lá, de Campinas, seguiríamos direto numa viagem até Londrina, no Paraná. Eu não entendia direito dos tempos de viagens naquela época, mas eu sabia que eram mais de 8 horas de estrada. A viagem era longa, cansativa, mas cheia de novidades para uma menina que viajava pela primeira vez assim tão longe, só com meu pai, né? Eu estava só com meu pai. Logo depois que o ônibus pegou ali as rodovias, a Anhanguera, eu acho que era Anhanguera, o sol começava já a querer se esconder atrás de canaviais, eu reparei uma menina que viajava no banco ao lado de onde eu estava. Eu vi aquela menina, tinha um homem com ela. E eu me lembro que eu escutei esse homem chamando essa menina de minha filha. Mas essa menina me chamou a atenção desde o primeiro momento. Até porque ela também, essa menininha, usava um vestido vermelho. E o vestido dela era igualzinho o vestido da minha boneca. Lembro também de ter visto essa menina sorrir para mim. Mas, no que eu me distraí, depois eu voltei a olhar para a menina, que pena, a menina havia dormido. Sabe, criança normalmente assim, em viagens longas, elas dormem. E a menina começou a dormir. Ela dormia. E foi aí que eu parei para observá-la melhor. Essa menina tinha o cabelo assim, liso, cor de mel, e o mesmo vestido vermelho da minha boneca, conforme eu dissera. Usava também uma meinha branca. A meia era bordada, meias brancas bordadas. E o sapatinho dela era lindo. Era um sapatinho que eu não achava mais para comprar daquele não. Era preto de verniz, reluzia sob a luz amarela daquele ônibus. Lindo sapatinho. Aquilo me encantou. Era como que se Mel, a boneca que a minha mãe me havia dado, tivesse ganhado vida e sentara-se ali, ao meu lado, respirando baixinho. De vez em quando, o homem que estava ao lado dela ajeitava o cobertorzinho em cima das perninhas dela. Parecia ser mesmo seu pai. Ele era um homem alto, barba rala, uma jaqueta de couro. Não era uma jaqueta, era uma espécie de um blusão mesmo, e o olhar dele era cansado. O meu pai percebeu que eu olhava fixamente ali para o lado e ele comentou: "Ô filhota, dorme, meu amor, dorme. Nós estamos longe ainda tem muita estrada pela frente." Mas eu não conseguia dormir. Não, o meu olhar voltava para aquela menininha o tempo todo. Eu estava fascinada com aquela coincidência. O mesmo vestido vermelho que ela usava, o mesmo lacinho no cabelo e até o mesmo jeitinho quieto, parecia com a minha boneca. A boneca que eu tinha pedido tanto para minha mãe, que mamãe havia me dado. Eu não sei quanto tempo se passou, mas eu imagino que tenham passado aí umas 2 horas, 2h30, quem sabe até 3. O ônibus fez uma parada num posto beira de estrada. Posto Eldorado,
eu me lembro que já pertinho de Ourinhos, o motorista então anunciou: 10 minutos de parada, pessoal. Ah, meu pai queria descer, você sabe como é que é adulto. Normalmente é o adulto que fala, né? Você sabe como é que é criança, mas eu era criança e eu tô falando, você sabe como é que é adulto. Então o meu pai desceu e me levou junto com ele. A gente desceu, ele comprou salgadinho para mim, ele comprou chocolate, uma garrafa de água, eu tomei um pouquinho da água, ele comprou também um suquinho para mim. Eu lembro até hoje, sabe, do barulho do papel alumínio e do cheiro de café que vinha da lanchonete. Quando nós voltamos para o ônibus, e o ônibus já se preparava para seguir a viagem, a menina do vestido vermelho, ela continuava dormindo. Ela ficou dormindo, continuou dormindo, encostadinha assim, que ela estava agora na janela. Mas o homem que estava com ela tinha descido também. Eu vi na hora que ele saiu, desceu, mas ele não tinha voltado. Aí o motorista do ônibus, ele olhou assim pelo espelho, ele esperou alguns segundos, tipo assim, conferindo, né, o carro, conferindo os passageiros, e ele achou que estava tudo bem, girou a chave do motor, o motor do ônibus rugiu, o homem acelerou e o ônibus partiu. E eu me sentei para olhar para o meu pai inquieta, e assim como eu olhei também para o motorista, eu senti na hora uma vontade de falar que o homem, o pai da menina de vestido vermelho que estava ao meu lado, não tinha voltado para o ônibus. Não sei porquê, mas eu fiquei calada. Eu nada falei, fiquei calada. O motorista também não falou nada, ninguém perguntou, e a estrada voltou a engolir o silêncio da noite. Foi aí que eu percebi uma coisa estranha. A menina, ela parecia não se mover, sabe? Sabe quando a pessoa dorme, mas dorme um sono profundo e não se mexe? Ela dormia do mesmo jeito de antes, a cabeça levemente inclinada assim pro lado, como se o tempo tivesse parado para ela. O ônibus seguiu viagem. O ronco do motor, o chiar dos pneus, o zunido das lâmpadas internas formavam uma música monótona. Eu tentava desviar o olhar, mas era impossível. Aquela imagem parecia hipnótica. De repente, a menininha de vestido vermelho abriu os olhos. Devagar ela abriu, virou o rosto para mim e me deu um sorriso suave, mas havia algo naquele olhar que me fez arrepiar, e me arrepiou até o couro cabeludo. Parecia que ela sabia quem eu era, ou que já me esperava. Eu, tímida, quando eu me senti olhada por ela, eu mostrei assim a minha boneca, a boneca de vestido vermelho que minha mãe me dera. Ela olhou a boneca e eu percebi que os olhinhos dela brilharam. Ela fez um gesto com a mãozinha, pedindo para que eu fosse lá, brincar com ela. Eu olhei para o meu pai, ele estava distraído com uma revista, e aí eu falei: "Ô papai, eu vou brincar aqui nesse banco do lado, tá?" Ele só balançou a cabeça afirmativa e eu mudei assim de poltrona, mas bem do lado, sabe? Quando uma poltrona está do lado da outra. Aí fui brincar na poltrona com a menina, levei a minha boneca e me sentei ao lado dela. A menina de vestido vermelho, ela tocou na boneca e falou com a voz doce: "Ela é igual a mim." Eu assenti. E aí eu perguntei: "E qual é o seu nome?" "Catarina." Ficamos um tempo assim em silêncio. O ônibus balançava suavemente e eu a observava o reflexo dela na janela. Mas havia algo naquilo que não me deixava tranquila. Então eu perguntei: "Catarina,
O teu pai desceu no posto, ele não voltou. Você não ficou triste? Ela me olhou bem nos olhos e disse sem pestanejar: fiquei feliz. Aquele homem, ele não é o meu pai. Ele só fala que é. Ele diz para todo mundo que ele é. Ele finge que é o meu pai, para me levar. Quando a Catarina falou assim, eu me assustei. Por um instante, o barulho do motor do ônibus pareceu sumir. O tempo parou. Eu senti pela primeira vez na vida o frio do medo escorrer pelas costas como uma gota de gelo. O resto, Paulinho, eu vou continuar te contando porque a viagem prosseguiu, a viagem continuou. O ônibus balançava leve sobre o asfalto. O som das rodas, misturando ao zunido do ar-condicionado, criava um fundo monótono. Ali, ao lado, meu pai folheava, distraído, a revista. Eu sei lá que revista era aquela, que meu pai estava tão empolgado e lendo reportagens. Ao meu lado, a Catarina, a menina do vestido vermelho. Ela brincava com a boneca que eu havia ganhado da mamãe. Foi um presente de Natal antecipado. A Catarina ajeitou a boneca no colo dela com cuidado. Passou a mãozinha pelos cabelos da boneca como quem penteia um segredo. E sem olhar para mim, ela começou a falar num tom doce, quase sussurrado. Meu nome é Catarina. E o nome daquele homem é Marcelo. Aquela vozinha dela suave, como um canto de niná, parecia se misturar com o barulho do motor do ônibus. Por um momento eu achei que ela apenas estivesse inventando uma historinha de brincadeira. Mas conforme as palavras foram saindo, o ar dentro do ônibus pareceu esfriar. E ela seguiu. O Marcelo, ele morava na casa ao lado da minha. Ele morava sozinho. Ele tocava piano. Todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, ele tocava o piano. O som do piano entrava pelas paredes da minha casa e a minha mãe dizia que parecia música de filme. Ela olhava para frente, como se visse o passado dela projetado no vidro. E eu, agora com a minha bonequinha nas mãos, fiquei quietinha. Eu não queria interromper a Catarina. E ela continuou falando. E o meu pai também gostava de ouvir ele tocando piano. Ficava no portão olhando para a casa dele, do Marcelo. Às vezes, ele abria a janela e acenava para a gente. Era simpático, gentil, falava baixo, sempre com um sorriso. Um dia, ele foi lá em casa e disse que eu tinha as mãos de pianista. Ele olhou para as minhas mãos, segurou as minhas mãos e falou para minha mãe e para o meu pai: nossa, a Catarina, ela tem mãos de pianista. Nessa hora as palavras dela soavam pequenas, mas todas as palavras carregadas de um peso estranho. Catarina respirou fundo e deu sequência ao que falava. Aí ele ofereceu aulas de piano para mim. Ele disse para minha mãe e para o meu pai que me ensinaria a tocar como ninguém. A mamãe ficou tão feliz. Disse que eu tinha talento. Eu também fiquei feliz, porque o piano dele era lindo. Era um piano de cauda. Era preto, reluzente, e tinha sempre um vasinho com uma rosa vermelha
em cima do piano. Foi nessa hora, sabe, Paulinho, que a menina de vestido vermelho então parou, olhou para mim e perguntou: "Você sabe, Laís, que tem rosas que escondem espinhos por dentro e que a gente só sente depois que toca nelas?" Eu não respondi nada. Eu senti um arrepio subir de novo pelas minhas costas. O ônibus parecia cada vez mais silencioso. Até o motor do ônibus parecia rodar mais devagar, como se ouvisse a história da Catarina também. Sabe, Laís, no começo era bonito. Ele me ensinava notas, acordes, e eu achava que tudo aquilo era música e carinho. Mas depois as músicas dele começaram a ficar tristes, diferentes. E o olhar dele também. Eu não entendia. Eu era muito pequena. Ele me fazia sentar no colo dele. Eu achava normal. Nessa hora, a menina de vestido vermelho baixou o rosto e por um momento pensei que ela fosse chorar. Mas o que veio foi um sorriso leve, estranho, daqueles que a gente não sabe se é de tristeza ou de lembrança. E ela deu sequência à história. Sabe, Laís, um dia ele disse que a gente ia se apresentar num teatro. Disse que meus pais estariam lá, na plateia, esperando por mim. E eu acreditei nele. Aí, Paulinho, ela fez uma pausa longa. Olhou para a janela do ônibus, onde só havia o reflexo das luzes piscando e o escuro da estrada. A gente viajou, Laís. Pegamos um ônibus, igual a esse aqui. Ele pediu para eu chamá-lo de pai, porque seria mais fácil, as pessoas entenderiam. Eu obedeci. Era como uma brincadeira para mim, eu pensei. Te chamar de pai? Ele falou: sim, você vai me chamar, me tratar como se eu fosse seu pai. Assim, ninguém fica questionando por que a gente está viajando junto. E a gente vai se apresentar no teatro. Nessa hora, Paulinho, o ar ficou pesado. A respiração dela começou a sair em sussurros. Mas, Laís, não havia teatro nenhum. Ela segurou a bonequinha com força agora. Ela tirou a bonequinha que estava no meu colo e segurou com força. E prosseguiu com a voz tremendo. Então, nós chegamos na outra cidade onde deveria haver o teatro. Mas era uma casa. Havia uma casa com cheiro de madeira velha. E lá dentro, ele trancou a porta. Nessa hora, por instinto, sabe, Paulinho, eu fechei os meus olhos. Parece que eu não queria ouvir o que ela tinha para contar, porque eu tive comigo a certeza de que o que ela contaria para mim seria triste. Eu queria tapar até os ouvidos. Mas a Catarina continuou, e cada palavra parecia vir de muito longe, como se atravessasse o tempo e o vento. E ela contou. Depois, Laís, tudo ficou escuro. Tudo. E eu nunca mais voltei para casa, Laís. Nunca mais. A menininha do vestido vermelho respirou fundo. E aí o silêncio tomou conta do ônibus. O som do motor se misturou ao vento da estrada e por um momento eu jurei ter ouvido lá longe notas de piano.
piano tocando uma melodia lenta, chorosa, como se viesse debaixo dos assentos daquele ônibus. Olhei para Catarina. Eu olhava para ela, mas eu parecia agora que estava olhando para o nada. Ela estava alheia. E a boneca, a minha boneca, permanecia sentada no colo dela. Os olhos de vidro da minha boneca fixos na janela. Eu senti uma tristeza tão grande que eu não consegui conter as lágrimas. Eu chorei baixinho, sem fazer barulho, enquanto que meu pai, ali ao lado, ele continuava lendo a revista, sem prestar atenção em tudo aquilo que eu estava vivendo. E foi nesse momento, sabe, que um sono pesado começou a cair sobre mim. Era como se alguém soprasse um vento morno nos meus olhos. Pisquei uma vez, duas vezes, e o mundo foi ficando distante, distante, até que o mundo desapareceu. O último som que eu escutei antes de adormecer foi aquele piano, um piano tocando. De novo, tocando uma melodia que eu nunca tinha escutado antes. Uma música triste, profunda, parecia antiga, sei lá. E foi assim que eu dormi. Quando eu abri os olhos, o dia já clareava. A janela do ônibus estava embaçada e o sol nascia tímido entre nuvens cor-de-rosa no horizonte. Meu pai dormia ao lado e parecia ocupar as duas poltronas. Meu pai estava com o braço estendido, como se me protegesse até quando eu dormia. Ao meu lado repousava minha boneca de vestido vermelho, deitada certinha com as mãozinhas cruzadas sobre o colo, exatamente como a Catarina ficou quando dormia. Por um instante, eu ainda sentia a música do piano dentro da minha cabeça, uma melodia lenta, distante, até que a lembrança me atravessou como um relâmpago. Catarina, eu murmurei, Catarina, virando o rosto para o assento ao lado. Mas o banco estava vazio. O cobertorzinho que antes cobria a Catarina, agora cobria a mim. E onde tinha ficado a menina do vestido vermelho? Havia apenas o vazio, a marca do corpo dela, eu sei lá. Senti o coração disparar. O meu pai observou que eu tinha acabado de acordar. Pai! Oi, filha. O papai deixou você dormir aí nesse banco porque deu para você esticar o seu corpinho. O banco estava vazio. Quando meu pai falou assim, o banco estava vazio, eu perguntei para ele, ô pai, e cadê a menina do vestido vermelho? Menina do vestido vermelho? Ah, a sua boneca, você está falando? A bonequinha está aí, filha. Não, pai, não. Eu estou perguntando da Catarina. Meu pai piscou assim os olhos. Catarina? Que Catarina, filha? Eu engoli seco. A menina, pai. A menina de vestido vermelho que estava sentada aqui ao lado, que brincou comigo. A que pegou a minha boneca para brincar. Ela me contou a história dela. Papai ficou me olhando sem entender. Filha, minha filhota querida, não havia menina nenhuma aí, filha. Você brincou sim o tempo todo com a sua boneca, conversou com a sua boneca, até deu risada. Achei até bonito. Adoro ver você imaginando e criando as suas histórias, filha. Eu balancei a cabeça assustada. Não, pai. Eu sei até o nome dela. Ela se chamava Catarina. E o homem que estava com ela, pai, Marcelo, ele não era o pai dela, pai. Ele não era. Ele desceu no posto que nós descemos. Ele ficou. E ela tinha ficado sozinha. Meu pai ia dizer alguma coisa, mas
o motorista havia acabado de entrar na rodoviária de Londrina. Rodoviária de Londrina, ele anunciou. O ônibus começou a frear. Do lado de fora, a rodoviária já estava viva. Vendedores de café, crianças correndo. O cheiro de pãozinho, pão de queijo, estava tudo no ar. E antes que eu dissesse mais alguma coisa, a voz da infância se perdeu na pressa da chegada. Meu pai pegou as malas, a minha avó paterna, a avó Teresa já acenava lá de fora, um sorriso de saudade. Vieram meus tios, meus primos, meu avô também, a família inteira do meu pai. Todo mundo me abraçou. Por algumas horas, o calor da família abafou o frio que a lembrança havia deixado em mim. Até a nova mulher do meu pai, Elisa, ela também veio nos receber. Mas sabe, apesar da recepção feliz da família, eu jamais esqueceria aquele encontro naquele ônibus. Eu jamais esqueceria o nome dela, Catarina. Não esqueceria também do som do piano e nem o sorriso de Catarina quando disse: eu nunca mais voltei para casa. Foi sorriso ou foi lágrima? Eu só sei que... Bem, muito tempo passou. Os anos correram, passaram 12 anos. Eu agora era Laís, 19 anos, estudante de Química na universidade. Já não usava tranças e nem carregava bonecas, mas ainda guardava aquela de vestido vermelho, a Mel. A Mel ficou guardada dentro de mim e dentro do meu armário, trazendo consigo cheiro de infância e mistério. Certa manhã, durante uma aula de laboratório, o nosso professor de Química, um deles, Álvaro Medeiros, homem de fala calma, cabelos brancos e um olhar sempre melancólico, começou a conversar com a turma. Falávamos sobre o tempo, decomposição, e ele de repente desviou o assunto. O tempo é mesmo um químico cruel, disse ele sorrindo triste. Vai fazer 50 anos que eu perdi uma irmã tão querida. É mesmo, professor? Perguntou a sala. E eu fiquei atenta também, lamentando o que ele estava dizendo, porque ele parecia muito sentido com a perda, apesar de tanto tempo, de tantos anos. Então, essa minha irmã, ela era mais velha que eu. Ela tinha 7 anos e se chamava Catarina. Quando ele falou assim, Catarina, o meu corpo inteiro gelou. 7 anos. E ele continuou, mas sem perceber a minha reação. Foi uma verdadeira tragédia, por isso que marcou tanto. Essa minha irmãzinha, ela desapareceu com um vizinho, um pianista chamado Marcelo. Ele dizia que ia levá-la para uma apresentação numa determinada cidade e nunca mais voltou. Encontraram o corpo da minha irmãzinha dias depois numa casa abandonada nessa cidade. Quando ele falou assim, tudo dentro de mim parou. As vozes dos meus colegas sumiram. O som dos frascos, daquela pepita, o barulho dos passos, tudo desapareceu. Só o nome Catarina ecoava dentro de mim, como um som distante de uma tecla de piano. E naquele dia, eu esperei até que todos os alunos deixaram o laboratório e eu fui conversar com o professor. Professor, posso ter uma palavrinha? Ele assentiu gentil. E ali, tremendo, eu contei tudo para ele.
Olha, professor, quando eu tinha 7 anos, aconteceu comigo o seguinte. Eu contei aquela história, cada detalhe da viagem de ônibus, a minha ida para Londrina com o meu pai, o vestido vermelho da menina, o nome Marcelo, o piano que eu escutei, o teatro que nunca existiu, a casa, a música triste que tocava dentro do meu sonho. Falei sem pausa, sem conseguir conter também as lágrimas. Eu chorei diante do professor. O professor ficou mudo. Os olhos dele marejaram e quando eu terminei, ele apenas se levantou e me abraçou, chorou em silêncio, com o rosto encostado no meu cabelo. Depois me disse com a voz trêmula: a Catarina, a minha irmã, no dia que ela foi abusada e morta por esse monstro, ela estava usando um vestido vermelho no dia que ela desapareceu. Quando o corpinho dela foi encontrado, ela estava com esse vestidinho vermelho. Quando encontraram a casa, no chão, havia uma boneca. E a boneca também estava com um vestido, eu não lembro só os detalhes, mas a minha irmã estava de vestido vermelho. Eu nunca entendi de onde tinha aparecido a boneca, mas agora eu entendo. Aquela lembrança guardada no tempo era o elo que faltava. O mesmo vestido, a mesma boneca, o piano. Catarina não queria vingança. Ela só queria ser escutada, ser ouvida. E talvez naquela viagem antiga ela tenha encontrado em mim uma amiga, uma voz pura o bastante para carregar a sua história. Naquele dia, o professor colocou a mão sobre o meu ombro e disse: sabe, Laís, você deve ter um dom especial. Veja que essa história aconteceu quando você tinha que idade, Laís? 7 anos, professor. E você não esqueceu nenhum detalhe. Você foi um instrumento que a minha irmã escolheu para me encontrar, Laís. Eu esperei quase 50 anos para ouvir tudo o que você tinha para me dizer. Verdade, professor. E que mal lhe pergunte, professor, o Marcelo, o monstro que fez tudo isso, o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo perseguido pela polícia. E quando ele viu que não tinha mais jeito, que ele seria preso, ele se jogou de uma ponte. Sim. Sim, eu também o vi nesse dia. Eu também o vi. Desde então, meu amigo Paulinho, sempre que eu escuto o som de um piano vindo de longe, eu fecho os olhos. E por um momento eu vejo a menininha de vestido vermelho sorrindo no assento do ônibus, olhando para mim, segurando a minha boneca, como se dissesse: obrigada por me escutar. A propósito, eu mudei o nome da boneca. Não é mais Mel. Minha boneca agora se chama Catarina. Essa era a história que eu tinha para contar. E ficarei esperando os comentários de todos vocês a partir de agora.